estamos a falar sobre propagandas religiosas. Você que está do outro lado, você que quer dar a sua opinião, que queiras então participar do nosso tema, nós estamos aqui para a sua inteira disposição, ligando para o 928 39 24 51. Repito, 928 24... Não, pelo amor de Deus. 928 24... Agora esqueci o número. 92... Eu tenho que falar muito rápido para não me esquecer. 928 39 24 51. Estou acostumada a falar tão rápido e quando falo lento, pronto, foi. Então ligue para nós, passe o teu testemunho, dê o seu ponto de vista relativamente ao que está a ser debatido aqui na nossa salinha do Taço-Bem. Agora sim, a pergunta que não se quer calar. O principal objetivo da propaganda religiosa não é resgatar almas? Este é o principal objetivo. Como disse no princípio, nós temos uma missão, através de Deus, que nós devemos pregar a palavra de Deus até os confins da terra. Mas, hoje, o mundo está evoluído. E, uma vez que o mundo está evoluído, nós devemos pregar a todos os níveis a palavra de Deus, fazendo propaganda nas redes sociais, aqui em televisão, rádio e etc. Então, essa visão de pregar, de fazer a propaganda, não é? No geral, para todos os níveis, também, como disse no princípio, é uma estratégia que os pastores atualmente usam, falando, podemos dizer, os seus serviços, né? Okay. Pastor, vamos dar uma pausazinha, temos um telespectador, Moisés. Senhor Moisés, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Moisés Mendes. Muito boa tarde, Iracelma, e muito obrigado. Como estás, Moisés? Nome bíblico, pelo amor de Deus. Estou muito bem e entusiasmado pelo programa. Vocês selecionaram aí um bom tema. Uau. E estamos aqui a acompanhar o vosso programa e temos estado a acompanhar. E, de facto, têm sido bons temas que vocês selecionam e esses temas têm sido agradáveis. Uau. Então, por essa razão, estamos aqui a ligar para ver se também possamos dar o nosso ponto de vista. Com certeza, Moisés, fique à vontade. O momento é todo seu. Eu estou a acompanhar ali a Madalena e aí o profeta. De fato, estão a esmiuçar bem o tema. Sobretudo, quando dizem, aí o profeta diz que essas igrejas têm feito... Apóstolo, na verdade é apóstolo. É apóstolo, não é? Sim, apóstolo Hugo. Sim, certo. O apóstolo, eu estou muito de acordo com o que esse camarada está a dizer. Por quê? O que nós vemos hoje nas igrejas, isso até de facto é um problema sociológico que a sociedade angolana está a enfrentar. Eu não sei se lá no nível das Europas e América é a mesma coisa que vivem. O que nós vivemos aqui em Angola. De facto, as igrejas, pelo que eu vejo, eles perderam o cerne. Deixaram de lado aquilo que é o próprio fundamento que os apóstolos deixaram, que os profetas deixaram lá na Bíblia. Por quê? Porque as igrejas estão focadas no dinheiro. Isso é bem verdade. E essas propagandas religiosas que essas igrejas fazem, só estão mesmo para afundar as pessoas. Eu gostaria de dar aqui um exemplo claro, que eu vivenciei, que eu vi alguém. Ele era um pastor de uma igreja. Nessa igreja dizem que vão dar uma água ungida. Essa água que eles dizem que vem de Israel, não vem de Israel nenhum. Esse próprio pastor não conhece Israel. Ele tira a água da torneira e dão nas pessoas. E ficam a fazer... Essa água eles vendem lá na igreja. As pessoas devem pagar por essa água. Não sei quanto é que eles pagam aí para adquirir essa água. E dizem que vão ser abençoados por essa água. Se tem doença, essa doença vai passar. Mas essas pessoas recebem essas promessas e a doença não passa. Ele comprou água de Israel. Enquanto que tiraram água na torneira ou no tanque e vieram vender nas pessoas. Então, o que nós vemos hoje é de fato um problema em que os nossos sociólogos talvez deviam ver essa situação. Eu, pelo menos, se tivesse que me formar em sociologia ou qualquer coisa do gênero, talvez eu devia dissertar um tema acerca do impacto sociológico das igrejas na sociedade angolana. Então, eu gostaria também de deixar aí uma recomendação à pastora Madalena. De fato, eu penso que ela deve ficar um pouco mais calma e procurar, se vai contrariar aquilo que esse senhor está a dizer ali, eu pelo menos estou a concordar com ele, o que ele está a dizer. E nós devemos saber que cada um tem a sua opinião, o seu ponto de vista a respeito de algo. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Mas, quando nós vemos que alguém está a dizer algo que é errado,
nós temos que ser capazes de apresentar fundamentos de que o que ele está a dizer é errado. Se ele está errado, está a dizer que as propagandas religiosas não é nada isso que ele está a dizer. A senhora Madalena tem a amabilidade de nos mostrar pela Bíblia, até porque é pastora, me mostrar mesmo pela Bíblia que não, na Bíblia teve isso você está a dizer que não tem na Bíblia, lá os filhos de Deus, ou o que lá que ele está a dizer ali, não fizeram nada aí. Então, eu penso, do meu ponto de vista, a missão da igreja é salvar almas. Então, se a missão da igreja é salvar almas, não tem nada a ver com as propriedades das pessoas. Esses propósitos que mandam fazer, tem muita gente, Iracema. Você não sabe o quanto as pessoas estão a ficar desgraçadas por causa das igrejas. Tem pessoas que estão a ficar loucas. Eles se devotam na igreja, entregam toda a sua vida na igreja, entregam tudo aquilo que eles são para a igreja. Mas, no final, qual é a recompensa que a igreja lhes dá? Lhes prometem muita coisa, e essas pessoas nunca têm. Infelizmente perdemos o Moisés. É o seguinte, continue do outro lado. Nós conseguimos ouvir o teu ponto de vista e também o tema que sugeriu já está aqui a processar na cabeça do nosso produtor também. Então, só agradecer por ter ligado o nosso programa e continue mesmo aí, porque o programa ainda não terminou. Muito obrigada por ter ligado para nós e poder partilhar um bocadinho da sua experiência. Iracelma, eu acho que eu ouvi muito bem. Ele disse que eu devo respeitar a opinião do colega que está no painel e muito mais. Quer dizer, é isso que eu disse naquela hora. O diabo está semeando a cabeça de muitas pessoas que não são cristãos e até alguns cristãos que dizem ser pastor ou apóstolo, com a ideologia, que as igrejas têm essa ideologia do dinheiro. Eu não defendi nada aqui que é errado contra a Bíblia. Eu até disse que a Bíblia fala de dízimo, oferta, todo mundo sabe, Malaquia, Gálatas e muitos outros versículos. Eu não vim aqui para dar estudo bíblico. Eu vim aqui para defender uma causa. E qual é essa causa? É a propaganda. E eu vou falar de propaganda de quem? De Jesus. Então, eu não vou vir aqui falar de ataques que eu estava aqui a cortar, de pastores que fazem ou não fazem. Eu não vim para falar dos pastores que não fazem, que fazem nas igrejas. Não vim para falar isso. Eu vim para falar sobre propaganda das igrejas, não é? Religiosas, como é que deve ser, como é que não deve ser. Por isso é que eu contrariava aqui o apóstolo em dizer que, como pastor, não pode simplesmente dizer que não se pode dar dinheiro na igreja. Eu acho que quando nós nos convertemos, temos que ter a capacidade de aprender a palavra de Deus, para não sermos enganados. Porque as pessoas mais enganadas são as pessoas que não manejam bem a palavra de Deus. São as pessoas que, vão para a igreja para um objetivo pessoal. Eu vou ir para a igreja porque não tenho um filho, eu preciso ter um filho, então eu vou dar dinheiro no pastor, eu vou abençoar o pastor orar e o pastor vai me dar o filho. Todo mundo deve saber que o pastor não dá filho. O pastor é um ungido de Deus que está capacitado para poder abençoar alguém através do poder de Deus na vida dele. Porque é um homem entregue para as obras, para as coisas de Deus. Mas ainda assim o pastor não abençoa quando ele quer. Porque a bênção vem quando Deus quer que essa bênção aconteça. O pastor vai te encaminhar, vai te ajudar na oração. Agora, se um crente dá alguma oferta na igreja, dá algum dinheiro num pastor, por algum bem que esse pastor fez, não quer dizer que está a extorquir. Nós sabemos que existem pessoas que são sociólogos, que têm alguma outra profissão. Eles ganham por aquilo que eles fazem. Então, em Angola, chegou um tempo que as pessoas estão a ter consciência que os pastores também são pessoas que deixaram sua vida atrás para fazerem a obra de Deus e precisam ser abençoados, não é? Segundo aquilo que eles trabalham, que é em prol da obra de Deus. Por isso é que tem igreja, claro, na minha igreja não estamos nesse nível, mas tem igreja que pagam salários para certos obreiros, porque essas pessoas são as pessoas que são os levitas, que trabalham no altar. Essa pessoa, às vezes, é a pessoa que é o evangelista, que vai visitar as almas, que evangeliza as almas, é o líder. Então, o pastor tem que ter valores para poder custear as despesas da obra de Deus. E é isso que eu defendo. Agora, se tem alguma igreja que aproveita os menos espirituais ou os fracos na palavra, que não tem ainda discernimento, para extorquir dinheiro, esse é outro problema que nós, como cristãos, não podemos ficar aqui a levantar essa mal bandeira com os ímpios que estão lá. Percebe, Iracelma? Esta é a minha visão. Porque agora, dizer que não existe igreja que é o drabo, isso não é o meu problema. O meu problema aqui é falar aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o certo, que as pessoas devem fazer. Eu tenho que cortar novamente. Sim. João Domingo, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Hoje temos pessoas a ligar com nomes bíblicos, pelo amor de Deus, que bênção minha! João, seu contributo acerca do nosso tema. Na realidade, estou acompanhando o programa há muito tempo, desde a primeira parte. O que eu queria, talvez, me apegar
com algo que o apóstolo Hugo mencionou sobre os grupos corais. Só para dizer que a igreja é dinâmica, não é estática. Após a morte do Cristo, o Cristo deu um livre arbítrio para todos os espíritos, somente aqueles espíritos que fizessem bem, não o mal. Se falarmos de cobrança para pagar as religiosas, é bem-vindo, mas de que maneira? Eu estou a falar como, por exemplo, eu vejo pessoas a sofrer. E qual é a maneira de eu resgatar essas almas e les trazer na presença de Deus? Se eu não tenho a capacidade de evangelizar e dentro de pouco tempo trazer essas pessoas na igreja, o que eu devo fazer é criar qual é o termo que eu posso usar? Criar uma atividade religiosa que possa me permitir que eu traga as pessoas na igreja. Agora, isso cabe a mim de como é que eu vou usar os meios, ou então o dinheiro. É óbvio que todos os personagens que nós lemos na Bíblia, todos eles contribuem com alguma coisa. Grupo coral, estou falando do grupo coral porque eu sou corista. E já vim a cantar há 4 anos. João, consegue ouvir-me? Não. João, consegue ouvir-me? Sim. O João concorda então com o facto de que algumas religiões criam algumas... O nosso apóstolo falou, também citou aqui um bocadinho também sobre isso, sobre algumas atividades realizadas na igreja, como o retiro, as praias, e que de alguma forma também, não sei se é por azar, né, tem acontecido algumas tragédias que nós temos assistido, não é? Pessoas que se afogarem ou desapareceram porque saíram de um determinado retiro religioso. Também concorda com isso ou tem alguma coisa a dizer diferente? Olha, eu só poderia dizer que a pessoa deve ter recuar um bocadinho quando o apóstolo diz que não está escrito na Bíblia. E eu poderia perguntar ao apóstolo se que algum servo de Deus naquela época usou meia. Por que a pergunta? Porque a igreja é dinâmica. E Deus usa as pessoas, ensina as pessoas de uma maneira que elas precisam fazer com que ele ganhe mais almas. Agora, se falar que na Bíblia não está escrito grupo coral, as propagandas religiosas não estão escritas na Bíblia, assim nós estamos a criar uma igreja estática, uma igreja que não tem dinamismo nenhum, porque esse dinamismo é que a gente consiga servir a Deus, somente falando boas coisas. Agora, isso cabe a cada pastor de como ele usa o que ele ganha dos seus crentes. Não é? Vou ter que te cortar, infelizmente, não é? Porque nós temos que dar sequência ao tema, mas eu peço que o João continue do outro lado, acompanhando o nosso programa, porque acredito que ainda tem muita coisa ainda para ouvir e para aprender, porque esses dois senhores estão aqui, têm muita coisa ainda para passar para nós. Muito obrigada por ter ligado com o nosso programa mesmo. Obrigado também. Sim. A Bíblia diz em Hebreus... Estamos passando a pergunta inicial, não é? Sim. O facto de propagandas religiosas, se o real objetivo é resgatar almas ou não. Ok, muito bem. O principal objetivo tem que ser ganhar alma, não é? Mas não é o que nós vemos. O principal objetivo que nós vemos através das religiões, as suas propagandas, é mesmo dinheiro. E isto ninguém tem como duvidar. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso, é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. O que ele fez no passado é o que ele fará hoje, é o que ele fará amanhã. Tudo quanto alguém faz, tudo quanto nós fizemos, se a base é Cristo, o fundamento é Cristo, deve ter um sustento na Bíblia. Se as pessoas criarem recreios, se as pessoas criarem tarde musical, assim por diante, deve ter um sustento na Bíblia. Se não tem um sustento na Bíblia, então é uma propaganda religiosa e uma propaganda de não ganhar almas.
mas uma propaganda Será que de esse fato que simplesmente você meteu as na pessoas Bíblia até que o pastor tem que meter fato? Isso não poderem pode. se basear Vamos ou só poderem deixar o apóstolo caminhar terminar para termos daquilo que eles bocadinho de acreditam. ordem. E nós podemos ver que quando os europeus trouxeram aqui em África o cristianismo, porque não era no sentido de salvação, era no sentido de colonização. Por esta razão que a religião não tem como salvar alguém. Você vê que quando os europeus trouxeram aqui o cristianismo, porque o verdadeiro cristianismo não é uma religião, mas é um modo de vida. É um modo, quando alguém segue Cristo, não é ser membro de uma denominação religiosa, ou assim por dentro, mas ele tem um modo de vida. Por essa razão que, quando os europeus trouxeram aqui o cristianismo, era no sentido de colonização. É o africano em si que fez do cristianismo uma fonte de salvação. Mas através das Sagradas Escrituras, que é o nosso fundamento, Deus sempre conduziu o seu povo por um profeta mensageiro vivo. E os profetas mensageiros nunca construíram uma denominação religiosa. Jesus não criou propagandas para as pessoas poderem construir templos. Assim, e você vê que, por que as pessoas não criam propagandas de ajudar os necessitados e os pobres, mas sempre propagandas de ajudar os pastores? É porque as propagandas, principalmente, o objetivo das propagandas nas religiões não é a salvação das almas, mas é dinheiro. O que é que o mensageiro da geração diz relativamente às propagandas religiosas que nós temos visto? Diz que tudo isso é do diabo Satanás. Você vê que os homens sempre de geração em geração tomaram vias que Deus não traçou. Os homens sempre quiseram alcançar Deus da sua maneira. No princípio, lá em Gênesis, não é na história, nós vemos que os homens que queriam alcançar Deus de uma certa maneira, ao ponto que Deus teve que confundir as línguas. Você vê? Depois, no tempo de Noé, as pessoas estavam unânimes, as pessoas estavam convictas que estavam no caminho de Deus. Mas Deus enviou Noé que condenava todo o sistema religioso. E eu vou só ler aqui de uma forma rápida, não é? Em João capítulo 12, versículo 42 a 43, o que a palavra de Deus nos mostra? Diz assim: embora de facto entre os líderes muitos também acreditaram nele, mas por causa dos fariseus não o confessaram para que não fossem expulsos da sinagoga, porque amavam a glória dos homens em vez da glória de Deus. E aqui em João, no capítulo 5, no versículo 44, a palavra diz: como podeis crer, vós que recebeste glória uns dos outros e que não buscais a glória que vem somente de Deus? Então, aqui nós podemos ver que no tempo de Jesus, enquanto Jesus ministrava como profeta segundo Deuteronômio 18, os líderes religiosos criam que o que Jesus dizia era verdade. Os líderes religiosos naquele tempo sabiam que eles estavam a propagar a palavra de Deus num sentido próprio, num sentido particular, com interesses pessoais. E eles criam em Jesus, mas tinham medo de falar isso. Tinham medo de confessar publicamente que criam em Jesus, porque tinham receio de serem expulsos da sinagoga. Eles aceitavam receber glória dos homens do que receber as glórias da glória de Deus. E o que acontece nas denominações religiosas? Muitos pastores que estão a me acompanhar sabem muito bem que são submetidos a várias propagandas falsas que eles não estão de acordo, mas eles são obrigados a fazerem, a falarem o que os líderes máximo lhes dizem, para não perder o emprego, para não perder o ganha-pão. É por essa razão que até recentemente em Angola, não é? Aconteceu que apareceram aí alguns homens que disseram que não, que vamos tomar uma ruptura com uma certa liderança. Qual era a meta? Você vê que o que eles disseram, eles sabiam que eles faziam era errado. Mas por que faziam? Olha, é porque eles comiam. Uma coisa. Agora que as torneiras foram fechadas, ouve, profeta, é o seguinte, profeta, é o seguinte. Todas essas propagandas religiosas, a meta não é ganhar almas, mas a meta é dinheiro. Por essa razão que os líderes religiosos são ricos. Duas coisas, está a misturar o tema com conflitos de pastores de outra igreja. Isso é errado. Sim, preciso perceber. Isso é errado. Não, pastora, vai já falar, deixa eu terminar. Ele está a misturar dois temas. Ele está fazendo uma confusão, uma salada que não precisava. Porque quando nós estamos a falar em televisão, a nossa missão é ensinar
e, acima de tudo, falar para as pessoas perceberem. Ora, fala bem de Jesus, gostei dessa parte. Jesus ensinava, não sei o que, isso é verdade. Mas, ora, também vem contrariar, não aconteceu naqueles pastores da igreja, não sei o que. Meu irmão, a intenção é uma, é só falar. Como é que as propagandas, não é, religiosas... E despertar a forma de despertar, ouve só, apóstolo. É a forma, particular, eu vou ficar já não calmo então, podemos pai, ver. deixa-me falar, já falaste muito. A forma de despertar não pode ser, como cristão que tu és e apóstolo, a desmerecer os homens de Deus, os pastores de Deus, não junta, porque todos os pastores não têm essa missão. Percebes? Mas eu o que eu estou a concordo. dizer é Deixa, mentira? eu concordo. O que eu disse é Você- mentira? eu estou a falar e você vai ouvir. Eu concordo que você tem visto muitas histórias e nós também acompanhamos essas histórias da igreja que você ia falar que não é bom estar apontado nos Mas outros. é mentira? Aconteceu. Se é você mentira ou não não, queres é falar verdade, por quê? tá bom. Mas Aconteceu. tens que falar. A Igreja Universal tiveram normal, problemas, eu estou a dizer. todo mundo sabe. Mas o nosso problema é que estamos aqui a tratar não é da Propagandas igreja. religiosas. Sim, mas não é da igreja E aquilo tal. é que- mas são Isso não se propagandas, temos faz. que simplificar Olha, a para que o propaganda, povo saiba. ouve, a Não podemos propaganda. tapar as suas A contas. propaganda que Não, você está já aqui não a estamos em anunciar, tempo de ouve esconder só, as a coisas. propaganda que você está aqui a anunciar A é de palavra deve distorcer ser outra pregada. coisa. A maneira que você devia pregar, no meu ponto de vista, como nós, líderes e pastores, é ensinar os dois lados. Se você é apóstolo e não quer ser pastor, está fixe. Como apóstolo, é ensinar os dois lados. Quais são os dois lados? Falar como eu estava a falar. Existem pessoas que são menos inteligentes, vem pessoas que drabam, não sei o que, pastor. Isso é verdade. Pastora, já Mas dando agora- também as últimas Sim. considerações. Sim. Acho que já estamos a acabar mesmo. Sim, aproveita Não, também não já. gostei dessa parte. Aproveita também já. Mas, quando você faz essa salada toda, tipo, você é um grande mundano, você é cristão, você é cristão. Você não vai aqui falar que você é de um apóstolo, não. Você tem que ser de Cristo ou de Deus. E desculpa lá te dizer, você é o Senhor ou o apóstolo, como quer ser chamado. Você é de Deus, você é cristão, tem que falar como cristão, nas vertentes espiritual e, acima de tudo, para não manchar o nome de Deus. Porque os servos de Deus estão a fazer grandes trabalhos de evangelismo. Doar, quando ficamos aqui com a fome da quarentena, quem estava a doar? Não é a igreja. Aquele dinheiro saiu nem no povo. Então, vocês a falarem que não, os pastores estavam pedindo muito dinheiro, estavam pedindo muito dinheiro. Está a deturpar a palavra. Eu não concordo, claro, que o pastor vai lá te exigir você a dar. As pessoas dão porque querem. Então você não pode vir numa televisão como apóstolo que tu és, falar esse tipo de coisa, desmerecer os pastores. Os pastores merecem um respeito, porque eles fazem um trabalho árduo, ajudam pessoas a deixarem de ser aquilo que eles eram no mundo. Eram gatuno, eram delinquente, eram não sei o quê. Ou estão a servir um Deus. Se abençoarem a casa de Deus para abençoar outras pessoas que têm necessidade, tem algum problema? Nós vimos aqui na pandemia, nossos pastores, pai grande aí, o pastor Francisco, meu pastor Neve e outros pastores, meu esposo, o pastor Jaime, abençoam amanhã as igrejas, nos ângulos que estão, não é que eu falei dinheiro afinal. Então, é nessa parte que eu estou a falar. Mas a verdade é que aconteceu na Igreja Universal não vem ao acaso. Eu agradeço pelo convite, eu agradeço muito a TV Palanca pelo esforço que tem feito, né, em prol do conhecimento, as pessoas, das coisas espirituais, mas eu gostava de vir mais num tema idêntico Não, vamos, a esse, esse tema vai ter porque continuação. muita coisa ficou pendente e o nome dos pastores das igrejas estão a ser manchado por uma suposta pessoa que diz ser apóstolo. Não gostei de ver essa parte, não gostei, não vou dizer isso, mas em todo caso, um beijinho aos meus filhos, ao meu esposo, que é o pastor Jaime, a nossa igreja, Reino do Céu Internacional, que está lá no Zango 3, aonde Acho vamos que ter... na quarta-feira temos Sim. que ter a segunda parte desse tema. Sim, a nossa igreja lá no Zango que 3, ver. onde vamos ter o encontro de mulheres, que vamos falar sobre paradigmas. Vai ser uma coisa muito poderosa, muito abençoada. E eu já venho convidar toda mulher, até a Iracelma, ex-vizinha da igreja. Não. A Iracelma, todas as mulheres, vai estar a Iracelma Teles, vai também. falar sobre paradigmas e vai ser uma bênção muito grande, porque nós estamos aqui para fazer obra de todos os níveis. Se é para fazer programa, é um programa. Se é para recriar. Aqui não vamos precisar se mentir, porque a palavra de Deus é dinâmica e a Bíblia nos ensina isso em nome de Jesus. Todo mundo está lá para ser convidado. Amém. Apóstolo, Nas últimas minhas considerações. últimas palavras, eu gostaria de poder dizer a todos quanto nos acompanham para estarem atentos com as propagandas religiosas. Nós vemos até que, devido à Covid, muitos líderes religiosos estavam a alegar que tinham a cura da Covid-19. Isso já tem a ver com propaganda e são propagandas falsas. E por essa razão que vocês até veem que, devido às mesmas propagandas, Satanás
está a levar as mulheres a serem pastor, apóstolo, evangelista, doutor, enquanto que em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37 a 38, Paulo reprovou categoricamente que uma mulher não pode ser pastor, nem apóstolo e assim por diante. E que se alguém acha de espiritual, que reconheça que as coisas que eu os digo são os mandamentos do Senhor. E também gostaria de poder convidar reprovar a todos publicamente que eu não posso ser pastora. poderiam Você ser, maduro. poderiam seguir não é maduro, desculpa. na minha página, Você não é apóstolo maduro. Hugo Zé Você não é maduro. da Costa, e para poderem então receber sempre todos os vídeos, sempre que eles tiverem direito a transmitir a verdadeira palavra de Deus, que é a revelação do Senhor Jesus Cristo para essa geração. Olha, muito obrigada pela vossa presença, foi agradável. Vamos rever esse tema novamente, porque ficou muita coisa por dizer mesmo, porque esse tema divide várias opiniões. Nós estamos aqui para passar uma mensagem que é ensinar as pessoas. Espero que vocês também do outro lado tenham aprendido alguma coisa, não é? Então, fiquem à espera da segunda parte deste tema, porque ficou muita coisa por dizer mesmo. Pronto, agora depois desse tema, né? Obviamente que vamos para intervalo. Nós voltamos já com a nossa banda, que está aqui a mandar aqui tudo no nosso programa. Até já.